Retornando para a nossa gravação, a gente comentava que esta característica essencialmente desumana do processo de desenvolvimento da globalização neoliberal, ela está diretamente ligada a esta característica própria do modo de produção capitalista, que é a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Ou seja, no capitalismo, o ganho de quem detém o meio de produção não decorre do próprio trabalho, né? Há um descolamento, no sentido técnico, né? Há, digamos assim, uma cisão ontológica, né? Ou seja, com relação ao ser mesmo da riqueza criada. Então, a riqueza criada pelo trabalho, e por isso que a gente fez referência à teoria do valor-trabalho, né? A riqueza criada pelo trabalho, e aí pode ser assim, o que a teoria do valor-trabalho aponta exatamente isso, né? Que a fonte, a origem da riqueza é sempre a atividade produtiva, é o trabalho que gera, é o trabalho que transforma a natureza em riqueza. Então, uma maçã numa macieira é natureza, uma maçã na feira é riqueza, né? Quem faz a mediação, o que faz a mediação é o trabalho humano. Então, é o trabalho humano que transforma a natureza em riqueza, né? Isso vale tanto para produtos propriamente naturais, como no âmbito dos serviços, enfim. Olha, e aí, essa teoria os neoliberais tentam ignorar. Então, perspectivas teóricas como monetarismo, por exemplo, tentam descaracterizar esse processo. A escola austríaca tentou desconstruir isso e tentou explicar, pode ser assim, a realidade econômica a partir das leis de oferta e demanda, pela apreciação social do produto, mas isso tudo ignora um dado objetivo, ou seja, que a riqueza ela decorre do trabalho humano, o trabalho coletivamente, socialmente efetuado. É esse trabalho que ao longo do tempo vai gerando riqueza, e aí você pode criar um sistema na qual essa riqueza criada por todos volta para todos, ou você pode criar um sistema na qual essa riqueza criada por todos flui para poucos. O modo de produção capitalista é a segunda opção, né? E aí, nesse sentido, que se diz que ele é intrinsecamente imoral, ou seja, que você tem uma espécie de furto institucional da riqueza socialmente produzida. Ora, essa característica essencial é que explica o fato de, ao planetarizarmos o modo de produção capitalista, a gente planetarizou relações de exploração e de dominação, e que tem como consequência concreta a concentração de renda e desigualdade. É isso que todos os indicadores vêm apontando, pode ser assim, né, ao longo dos anos. Então, dos anos 80, 90 para cá, disparou a desigualdade entre as nações e dentro das nações, né? Na medida que essa burguesia global, ela não existe em abstrato, ela não está em Marte, ela está dentro dos países. E, via de regra, né, ela se concentra nos países mais ricos. É importante a gente observar que como que, então, a globalização neoliberal, sendo um processo humano, como que ela se legitima, né? Bom, para se legitimar, ela precisa produzir ideologia no sentido sociológico crítico que a gente já havia dito, né? Ou seja, que é uma explicação que se revela falsa, que tenta justificar algo que não se justifica, que é a dominação social, né? Ora, e aonde reside, digamos assim, né, o núcleo fundamental do caráter ideológico do neoliberalismo, né? Na deformação da própria noção de liberdade. Ou seja, a liberdade ela não é um valor absoluto. A liberdade, para existir, ela precisa vir, pode ser assim, articulada com outros valores. E o mais importante valor que tem que, digamos assim, pautar a liberdade para que ela não se transforme no seu oposto, ou seja, opressão, é o valor da igualdade. Ora, e aí que reside o grande problema. Quando se fala, isso já é um problema tanto do velho, né, liberalismo do século XIX quanto do neoliberalismo. Quando se fala em livre mercado, disputa, meritocracia, esses conceitos todos, se ignora um dado fundamental, que é o fato de que não existe competição legítima, disputa legítima entre desiguais.
Então, não tem livre mercado entre a quitanda da esquina e o grupo Pão de Açúcar, o grupo Carrefour, etc. Né? Então, ou seja, não tem competição legítima no sentido próprio no âmbito concreto da realidade. Ou seja, quando você tem atores econômicos que têm poderes muito distintos, né, você estabelece um ambiente de liberdade e você acabou de criar as condições para a negação da própria liberdade. Por isso que muitos autores vão dizer o seguinte, olha, o termo, né, liberalismo, neoliberalismo é até um termo falacioso, livre mercado. Né? Na realidade, o livre mercado se configura muito mais como um mercado oligopolizado. Né? Ou seja, você cria ali um conjunto, e condições para que um conjunto de megacorporações dominem o funcionamento da economia. É exatamente isso que está acontecendo hoje em escala planetária. Paramos por aqui por causa do peso do vídeo, voltamos já.